A busca Neville Goddard. Certa vez, em um intervalo ocioso no mar, meditei no estado perfeito, e se perguntou o que eu seria, se eu tivesse olhos puros demais para eis a iniquidade, se para mim todas as coisas fossem puras e eu estava sem condenação. Como eu me perdi nesta ninhada de fogo, eu encontrei-me erguido acima do ambiente escuro dos sentidos. Tão intenso era o sentimento, eu me senti um ser de fogo morando em um corpo de ar. Vozes como de um coro celestial, com a exaltação daqueles que foram conquistadores em conflito com a morte, foram cantando: Ele ressuscitou, e intuitivamente eu sabia que eles se referiam a mim. Então eu parecia estar andando na noite. Eu logo cheguei a uma cena que poderia ter sido o antigo tanque de Betesda, pois em este lugar jazia uma grande multidão de impotentes povo, cego, manco, murcho, não esperando para o movimento da água como de tradição, mas esperando por mim. Ao me aproximar, sem pensamento ou esforço de minha parte, eles eram, um após o outro, moldado como pelo mago do belo. Olhos, mãos, pés, tudo membros ausentes, foram retirados de algum reservatório invisível e moldado em harmonia com aquela perfeição que senti brotando dentro de mim. Quando todos foram feitos perfeito, o refrão exultava: está consumado. Então a cena se dissolveu e eu acordei. Eu sei que esta visão foi o resultado da minha intensa meditação sobre a ideia de perfeição, pois minhas meditações invariavelmente realizaram a união com o estado contemplado. Eu tinha sido tão completamente absorto na ideia de que por um tempo eu tinha se tornado o que eu contemplava, e o alto propósito com o qual eu tinha para isso o momento em que me identifiquei desenhei-o companhia de coisas altas e moldou a visão em harmonia com minha natureza interior. O ideal com o qual estamos trabalhos unidos por associação de ideias para despertar mil humores para criar um drama de acordo com a ideia central. Descobri pela primeira vez esta estreita relação de humores para a visão quando eu tinha cerca de 7. Tomei conhecimento de uma vida misteriosa acelerando dentro de mim como um oceano tempestuoso de poder assustador. Eu sempre soube quando eu estaria unida a essa identidade oculta, pois meus sentidos estavam ansiosos nas noites de essas visitas e eu sabia além de tudo duvido que antes do amanhecer eu estaria sozinho com imensidão. Eu temia tanto esses visitas que eu ficaria acordado até o meu olhos de pura exaustão fechados. Como meus olhos fechados no sono, eu não estava mais solitário, mas ferido por completo com outro ser, e ainda assim eu sabia que era o mesmo. Parecia mais velho que a vida, mas mais perto para mim do que a minha infância. Se eu contar o que eu havia descoberto nestas noites, faço para não impor minhas ideias aos outros, mas para que eu possa dar esperança aos que buscam a lei da vida. Descobri que meu humor expectante funcionou como um imã para me unir com isso maior eu, enquanto meus medos o fizeram aparecer como um mar tempestuoso. Quando menino, concebi este misterioso eu como pode, e na minha união com ele, senti sua majestade como uma tempestade má que me encharcou, depois rolou e me jogou como uma onda indefesa. Como homem, eu o concebi como amor e eu mesmo filho dele, e em minha união com ele, agora, que amor me envolve. É um espelho para todos. Seja o que for que o concebemos como sendo, que é para nós. Eu acredito que seja o centro através do qual todos os fios do universo são desenhados, portanto, tem alterou meus valores e mudou minhas ideias de modo que agora dependem e estão em harmonia com esta causa única de tudo o que é. É para mim essa realidade imutável que molda as circunstâncias em harmonia com nossos conceitos de nós mesmos. Minhas experiências místicas convenceram-me que não há nenhuma maneira de trazer o perfeição exterior que buscamos a não ser pela transformação de nós mesmos. Assim que nós conseguirmos transformar a nós mesmos, o mundo vai derreter magicamente diante de nossos olhos e remodelar-se em harmonia com isso que nossa transformação afirma. Duas outras visões vou contar porque elas confirmaram a verdade da minha afirmação de que nós, pela intensidade do amor e do ódio, torne-se o que nós contemplamos. Uma vez, com os olhos fechados radiantes de meditando, meditei sobre o eterno pergunta: quem sou eu? E me senti gradualmente se dissolvem em um mar sem encosta de luz vibrante, imaginação indo além todo o medo da morte. Neste estado nada existia além de mim, um oceano sem limites de luz líquida. Nunca me senti mais íntimo com o ser. Quanto tempo durou essa experiência não sei, mas meu retorno à Terra foi acompanhado por uma sensação distinta de cristalizando novamente em forma humana. Em outro momento, deitei na minha cama e com meus olhos fechados como no sono eu meditava no mistério de Buda.
Em pouco tempo o escuro cavernas do meu cérebro começaram a crescer luminoso. Eu parecia estar cercado por nuvens luminosas que emanavam da minha cabeça como anéis ardentes e pulsantes. Eu não vi nada mais esses anéis luminosos por um tempo. Então apareceu diante dos meus olhos uma rocha de cristal de quartzo. Enquanto eu olhava para ele, o cristal quebrou em pedaços que invisíveis mãos rapidamente moldadas na vida Buda. Enquanto eu olhava para este meditativo figura, eu vi que era eu mesmo. Eu era o Buda vivo que contemplei. Uma luz como o sol brilhou nesta imagem viva de mim com intensidade crescente até que explodiu. Então a luz gradualmente desapareceu e mais uma vez eu estava de volta dentro da escuridão do meu quarto. De que esfera ou tesouro de design veio este ser mais poderoso que humano? E suas roupas, o cristal, a luz. Se eu visse, ou visse, sendo movido em um mundo de seres reais quando eu parecia estar andando à noite, quando o coxo, o cego foram transformados em harmonia com o meu interior natureza, então estou justificado em supor que eu tenho um corpo mais sutil do que o físico, um corpo que pode ser destacado físico e usado em outras esferas, por ver, ouvir, mover-se são funções de um organismo, porém etéreo. Se eu me debruçar à alternativa que minhas experiências psíquicas eram fantasia autogerada, não menos eu sou movido a maravilhar-se com este eu mais poderoso que pisca em minha mente um drama tão real quanto aqueles que eu experimento quando estou totalmente acordado. Nestas meditações de fogo eu entrei de novo, e eu sei além de tudo duvidar que ambas as suposições sejam verdadeiras. Alojado dentro desta forma de terra é um corpo sintonizado com um mundo de luz, e eu tenho, por intensa meditação, levantou-o como com um imã através do crânio desta casa escura de carne. A primeira vez que acordei o fogo dentro de mim eu pensei que minha cabeça iria explodir. Houve intensa vibração na base do meu crânio, então esquecimento súbito de tudo. Então eu me encontrei vestido com um vestimenta de luz e presa por um prateado cordão elástico para o corpo adormecido no cama. Tão exaltados eram meus sentimentos, eu senti relacionados com as estrelas. Nesta roupa eu vagava por esferas mais familiares que a Terra, mas descobriu que, como na Terra, as condições eram moldado em harmonia com a minha natureza. Alto, fantasia gerada, eu ouço você dizer. Assim do que as coisas da Terra. Eu sou um ser imortal conceber-me como homem informando mundos à semelhança e imagem do meu conceito de eu sou. O que imaginamos, que somos? Pela nossa imaginação criamos este sonho de vida, e pela nossa imaginação vamos reentrar aquele mundo eterno de luz, tornando-se aquele que éramos antes de imaginarmos o mundo. Na economia divina nada se perde. Não podemos perder nada, exceto pela descida da esfera onde a coisa tem seu vida natural. Não há poder transformador na morte, e quer estejamos aqui ou ali, moldamos o mundo que nos cerca a intensidade da nossa imaginação e sentimento, e iluminamos ou escurecemos nossas vidas pelos conceitos que temos de nós mesmos. Nada é mais importante para nós do que a nossa concepção de nós mesmos, e especialmente isso é verdade de nosso conceito do profundo, escondido dentro de nós. Aqueles que nos ajudam ou nos atrapalham, sejam eles saibam ou não, são os servos dessa lei que molda as circunstâncias externas em harmonia com a nossa natureza interior. É nossa concepção de nós mesmos que liberta ou nos restringe, embora possa usar material agências para atingir seu objetivo. Porque a vida molda o mundo exterior para refletem o arranjo interno de nossas mentes, não há como trazer o exterior perfeição que buscamos a não ser pela transformação de nós mesmos. Nenhuma ajuda vem de fora, as colinas para as quais levantar nossos olhos são os de um intervalo interior. Isto é assim para a nossa própria consciência que nós deve voltar-se para a única realidade, a única fundamento sobre o qual todos os fenômenos podem ser explicados. Podemos confiar absolutamente na justiça desta lei para nos dar apenas o que é da natureza de nós mesmos. Para tentar mudar o mundo antes de mudar nosso conceito de nós mesmos é luta contra a natureza das coisas. Lá não pode haver mudança externa até que haja primeiro uma mudança no interior. Como dentro, assim fora. Eu sou não defendendo a indiferença filosófica quando sugiro que imaginemos nós mesmos como já o que queremos ser, vivendo em uma atmosfera mental de grandeza, em vez de usar física meios e argumentos para a mudança desejada. Tudo o que fazemos, não acompanhado de uma mudança de consciência, é apenas um reajuste fútil de superfícies. No entanto, nós labutamos ou lutamos, nós não pode receber mais do que nossas suposições subconscientes afirmam.
Protestar contra qualquer coisa que nos aconteça é protestar contra a lei do nosso ser e da nossa domínio sobre nosso próprio destino. As circunstâncias da minha vida são muito intimamente relacionadas com a minha concepção de mim mesmo não ter sido lançado pelo meu próprio espírito de algum armazém mágico da minha sendo. Se há dor para mim nestes acontecimentos, eu deveria olhar dentro do meu próprio para a causa, pois sou movido aqui e ali e feito para viver em um mundo em harmonia com meu conceito de mim mesmo. A meditação intensa traz uma união com o estado contemplado, e durante esta união temos visões, temos experiências, e se comportar de acordo com a nossa mudança de consciência. Isso nos mostra que uma transformação da consciência resultará em uma mudança de ambiente e comportamento. No entanto, nossas alterações ordinárias de consciência, à medida que passamos de um estado para outro, não são transformações, porque cada um deles é tão rapidamente sucedido por outro no sentido inverso direção, mas sempre que um estado cresce, tanto estável a ponto de expulsar definitivamente seus rivais, então que o estado habitual central define o caráter e é uma verdadeira transformação. Para dizer que somos transformados significa que ideias anteriormente periféricas em nossa consciência agora ocupam um lugar central e formam o centro habitual de nossa energia. Todas as guerras provam que emoções violentas são extremamente potentes na precipitação mental rearranjos. Todo o grande conflito tem seguido por uma era de materialismo e ganância em que os ideais para os quais o conflito ostensivamente foi travado são submersos. Isso é inevitável porque a guerra evoca o ódio, que impele uma descida consciência do plano do ideal ao nível em que o conflito é travado. Se nos tornaríamos tão emocionalmente excitados sobre os nossos ideais à medida que nos tornamos sobre os nossos desgostos, subiríamos ao plano de nossos ideais com a mesma facilidade com que agora descemos para o nível de nossos ódios. Amor e ódio têm uma transformação mágica poder, e crescemos através do seu exercício à semelhança do que contemplamos. Pela intensidade do ódio que criamos em nós mesmos o personagem que imaginamos em nossos inimigos. Qualidades morrem por falta de atenção, então os estados desagradáveis podem ser melhor esfregados imaginando beleza por cinzas e alegria de luto, em vez de ataques diretos no estado do qual seríamos livres. Todas as coisas que são amáveis e de bom informe, pense nessas coisas, pois tornar-se aquilo com o qual estamos em relação. Não há nada para mudar, mas o nosso conceito de si mesmo. A humanidade é um único ser, apesar de suas muitas formas e faces, e aí é apenas a aparente separação que encontramos em nosso próprio ser quando estamos sonhando. As imagens e circunstâncias que vemos em sonhos são criações de nossa própria imaginação e não têm existência a não ser em nós mesmos. O mesmo acontece com as fotos e circunstâncias que vemos neste sonho de vida. Eles revelam nossos conceitos de nós mesmos. Assim que conseguirmos transformar alto, nosso mundo vai se dissolver e remodelar em harmonia com aquilo que o nosso mudança afirma. O universo que estudamos com tal cuidar é um sonho, e nós os sonhadores de um sonho, sonhadores eternos sonhando sonhos não eternos. Um dia, como Nabucco, despertaremos do sonho, do pesadelo em que vivemos lutou com demônios, para descobrir que realmente nunca deixou nosso lar eterno, que nós éramos nunca nasceu e nunca morreu salvo em nosso sonho. Espero que tenham gostado de ouvir o livro A Busca por Neville Goddard. Agora vamos entrar em silêncio.